E aí, vamos direto ao ponto na nossa análise de hoje. Nós vamos examinar de perto a figura mais influente e com certeza mais complexa de toda a história política do Brasil, Getúlio Vargas. O material histórico que a gente tem em mãos mostra um legado que é pura dualidade. Pensem bem, durante quase 25 anos ele dominou o cenário nacional, deixando marcas na nossa estrutura e na sociedade que dividem opiniões e fascinam quem estuda o assunto até hoje. Então vamos focar nos fatos e tentar entender o tamanho real desse impacto. Certo, vamos mergulhar de cabeça nessa contradição inacreditável. A gente está falando de um homem que governou o Brasil de várias formas e que carrega dois títulos absolutos, mas completamente opostos. De um lado da moeda, ele é super celebrado e conhecido como o pai dos pobres, um verdadeiro pilar que ergueu a classe operária. Mas, do outro lado, os mesmos documentos históricos não deixam dúvidas em chamá-lo de ditador, um líder linha dura e autoritário. Como é que esses dois extremos coexistiram e governaram a mesma nação? Esse é exatamente o X da questão que a gente vai desvendar aqui. E para começar a entender de onde vem tudo isso, vamos olhar para o primeiro passo: a ascensão de Vargas. Bom, para entender como a mente política de Getúlio Dornelles Vargas funcionava, a gente precisa voltar para as raízes dele. Ele nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Borja, em 19 de abril de 1882. O ponto-chave aqui é que ele cresceu numa região de fronteira. Era um ambiente muito duro, forjado naquela velha tradição política dos coronéis, aqueles líderes locais que tinham um poder absoluto. Vargas foi para o direito, entrou na política local e foi subindo degrau por degrau até virar presidente do próprio estado. Foi toda essa bagagem política implacável que serviu de motor para jogar o nome dele direto para o centro do poder nacional durante a famosa Revolução de 30. E aí a gente chega naquela fase em que ele consolidou o poder e que rendeu o famoso título o pai dos pobres. Os registros mostram de forma bem clara que Vargas foi o arquiteto de mudanças estruturais gigantescas, avanços sociais que o Brasil nunca tinha visto e que mudaram a vida da classe trabalhadora para sempre. O grande trunfo de toda essa trajetória é, sem dúvida nenhuma, a criação da nossa tão conhecida CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, lá no ano de 43. A genialidade da coisa toda foi colocar debaixo do guarda-chuva do Estado a relação entre patrão e empregado. Imagina o impacto disso. De repente, coisas como salário mínimo, carteira assinada, férias remuneradas, jornada de 8 horas e o descanso semanal viraram direitos garantidos por lei. Foi uma virada de chave absoluta para a sobrevivência do trabalhador na época. Só que, para entender a história inteira, a gente precisa olhar para os bastidores. E as fontes fazem questão de apontar um detalhe crucial sobre a autonomia desses trabalhadores. É verdade, os sindicatos foram finalmente liberados para se organizar. Mas, e esse é um mas bem grande, eles ficaram estritamente amarrados ao Estado. Ou seja, a organização dos operários existia, mas funcionava com um governo ali de lupa na mão vigiando cada passo. Foi uma engenharia social muito bem pensada. Você entrega direitos sociais fundamentais de um lado, mas garante um controle rígido do Estado sobre a massa trabalhadora do outro. E todo esse esforço de modernizar e controlar nos leva direto ao nosso terceiro ponto, que mudou a cara do país: a industrialização do Brasil. Vargas sacou rapidinho que leis trabalhistas não param em pé se o país não tiver uma indústria forte para sustentar tudo. Então ele começou a montar a base pesada da economia do Brasil. Os dados econômicos dão muito crédito a ele por tirar o país daquela fase agrária, que só exportava café e matéria-prima, e transformar a gente numa economia urbana, pesada e industrial. Olha só a fundação dessas gigantes estatais. Ainda no primeiro governo dele, a gente tem a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e da Vale do Rio Doce. E mais lá pra frente, no segundo governo, já na década de 50, ele funda nada menos que a Petrobras. São alicerces econômicos enormes, construídos em momentos diferentes do mandato dele. Ah, e ainda no primeiro período dele no poder, tem um outro marco legal que a gente não pode pular: o Código Eleitoral de 1932. Foi sob as diretrizes do governo Vargas que as mulheres brasileiras conquistaram, de forma inédita, o direito não só de votar, mas também de concorrerem a cargos políticos no país inteiro. Um avanço civil e democrático sem precedentes para a sociedade da época. Mas a gente não estaria sendo fiel aos fatos se não olhasse para todos os lados dessa história. Então, a gente entra agora na fase mais pesada do regime, a ditadura do Estado Novo, de 37 a 45.
Acontece que a história do Vargas não se sustenta só com leis trabalhistas. É absolutamente fundamental a gente olhar para a cara autoritária do regime dele. Olhando friamente para os fatos, os registros atestam um sistema ditatorial pesado e opressivo. E quais foram as ferramentas para manter tudo isso no pulso firme? O Estado Novo meteu uma censura sistemática em cima da imprensa, usando o temido DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Quem fosse contra o governo politicamente sofria perseguição pesada. E, além disso, ele sufocou a autonomia dos estados, puxando todo o poder executivo para a capital e praticamente esvaziando a autoridade de estados e municípios. Todas essas contradições entre o apoio popular gigantesco e a força bruta do Estado acabam nos levando ao último capítulo. Um fim trágico. O que torna a história dele ainda mais impressionante é a capacidade de voltar ao jogo. Ele conseguiu ser eleito de forma democrática e voltou à presidência de 51 a 54. Só que esse retorno triunfal estava caminhando para um final que ninguém poderia imaginar. Na manhã de 24 de agosto de 54, parece que o relógio parou no Brasil. Sufocado por uma crise política gigantesca e tomando pressão de todos os lados, de civis a militares, Getúlio Vargas tira a própria vida lá no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Imagina o choque, a nação inteira vendo um governante máximo cair de forma tão abrupta. As ruas do país foram tomadas por perplexidade. E o que é realmente fascinante sobre esse momento é que ele mostrou que sabia muito bem como ia ser lembrado. Ele não foi embora em silêncio. Ele deixou escrita a famosa Carta Testamento, um documento super calculado politicamente e carregado de uma emoção profunda falando direto para o povo brasileiro. E ele fecha a carta com aquela frase épica que cravou o mito de vez: "Saio da vida para entrar na história". Foi, sem dúvida, a última e mais forte jogada de comunicação de alguém que lia perfeitamente a mente da população. O impacto desse último ato foi tão absurdo quanto a própria vida dele no poder. Os registros mostram que as palavras da carta e o peso do que ele fez geraram uma comoção pública tão, mas tão grande, que literalmente alteraram os trilhos da nossa história. O nível de luto e de fúria das massas nas ruas foi avassalador, a ponto de intimidar e paralisar totalmente os opositores. O resultado prático disso atrasou por 10 anos inteiros um golpe militar que já estava batendo na porta. E depois de ver tudo isso, a gente fica com aquela pergunta inevitável na cabeça. Como é que a estrutura deixada por um líder que, ao mesmo tempo, deu direitos vitais aos operários e usou uma máquina autoritária sufocante ainda molda o Brasil moderno? Vargas entregou para o país a noção cívica de direitos sociais e ergueu um Estado forte, mas também expôs os perigos gigantescos de concentrar tanto poder nas mãos de uma pessoa só. O Brasil que a gente conhece hoje foi construído exatamente em cima dessas fundações e dessas rachaduras que ele deixou. Fica aí a reflexão para a gente pensar sobre as bases da nossa história. Até a próxima análise.